Bom dia, eu que agradeço também o convite. Espero hoje poder contribuir um pouquinho sobre investimentos da minha história. Pois é, falando em história, né, a gente te convida aí, Lucas, te apresentar. Antes disso, quero te agradecer por aceitar o convite, estar aqui no Mesorregional. O Lucas fez parte de uma galera seleta que foi para Florianópolis junto comigo no Empreende Brasil Conference e que a gente evoluiu muito lá, né? Conseguimos uma evolução muito bacana com as palestras, 50 palestras. Lucas aí, que é um apaixonado por Fórmula 1, teve próximo de quem trabalha lá, né? Fez perguntas. Isso é muito bom. Tirou foto com o Danilo Gentili. Quem mais aí? O Popó. Popó, Thiago Finch. Isso aí. E aí? Diz o Jefferson que ele tá marcando uma luta minha com o Popó. Ó, os bastidores lá do dia a gente vai ter que conversar outra hora. Opa, show de bola. Tá treinando? Faz tempo. E aí, né, a gente aproveitou também para se conhecer melhor e aí partiu o convite para o Lucas estar aqui. E Lucas, conta um pouquinho da tua história. Como é que tu começou a atuar no ramo, né? Tu é muito jovem, 21 anos, é isso? Isso aí. Muito jovem. E como é que tu escolheu a área que tu atuas? Tu ainda está em formação, inclusive, né? Ou tu já Sei, formando em economia. Olha só. Já vou sair enganteado já pro sucesso. Bom. Show de bola. Como é que começou tudo assim, cara? Vamos lá. Eu vou voltar bastante aí no tempo, aí em 2000, quando eu tinha, aliás, de 16 a 15 anos, conheci o mercado financeiro como todo brasileiro, caindo em uma pirâmide financeira. Meu pai, de interior, Paraná, falou, Lucas, pô, tem um cara me comentando sobre isso aqui, o que é, não sei se vocês conhecem o Nick Forex. Não, beleza, eu vou estudar, 16 anos, um cara sagaz, comecei a estudar, e aí, bobo, né? Dei a fachada ali, não, tá em CVM, começa a estudar CVM, não, órgão que regula o mercado de capitais, tá na CVM. Porque tava dito lá que tava na CVM, e eu acreditei, tava na CVM. E foi vendo as regrinhas, não, perfeito, tá redondo, vamos investir. Colocamos dinheiro, passou 6 meses, bom. Líder de começou a passar em Fantástico, em jornal, pirâmide. E aí caiu meu mundo, putz, fui passado pra trás. E aí eu comecei, mas será que o mercado financeiro é só isso? É só isso que eu conheço o mercado financeiro? Porque eu gostei da ideia, eu gostei da sacada, investir juros, me trouxe um mindset legal na época. E aí eu comecei a estudar sobre. Então eu comecei aí dei o próximo passo, né? Comecei a estudar sobre bolsa de valores, que é uma porta de entrada. Não deveria ser, porque já é um investimento de risco, mas é onde chama atenção, fundo imobiliário. E aí comecei a estudar sobre esse assunto, pô, peguei o gosto. Falei, cara, gostei desse mercado de investir, já comecei a estudar bastante, já comecei a fazer mentorias e aqui mudou muito meu mindset. Eu, com 17 anos, fiz a mentoria do Primo Rico, né? E ali eu digo que não me agregou financeiramente, porque o curso é focado em finanças, mas me agregou no mindset porque a gente conversou com pessoas muito importantes. Carlos Wizard, pessoas bilionárias, Flávio Augusto, onde a gente sentava com eles e eles explicavam a trajetória deles, e como que eles pensam hoje, a mentalidade que eles têm. Aí já também te dá uma luz, né? Exato. Assim, não, realmente, o conteúdo de finanças foi importante, óbvio, entender sobre termos e assim vai. Mas é que eu estava estudando muito sobre, a minha geração é muito autodidática, porque a gente tem YouTube, tem internet, a gente consegue achar tudo. E aí eu pensei, putz, deu um clique, empreender. Gostei da área, gostei, eu vi que para conseguir dinheiro mesmo e rápido, vai ter que gastar meu tempo empreendendo, que é um negócio matador, vamos assim dizer. E aí eu comecei a investir, já estava investindo e pensei, agora eu vou começar... Sabe aquela criança, assim, aquele cara de família que fica incomodando o parente? Chega numa festa assim, putz, o que tu investe aí, tio? Putz, investe em poupança, tio. Tá perdendo, não sabe essa. E aí começava, jogava uns ali, jogava uns aqui, até que eu parei pra pensar, pô, eu tô sabendo bem do assunto e é uma demanda que eu vejo que falta muita gente. Porque o meu nicho social que eu tinha naquela época não sabia sobre investimentos. E eu pensei, vou começar a ajudar. Estruturei um curso, comecei a dar mentoria, chamei 1, 2, 3, alguns ainda lembram da mentoria. Falava sobre investimento, muito do que eu já fazia em algumas mentorias, então eu juntei tudo um pouquinho, né? Pensei, isso aqui, eu vou trabalhar com isso. E aí, terminando o ensino médio, já tirei algumas certificações, no caso, sou CPA 20, que é para o mercado. Só antes de tirar a certificação, eu entrei para engenharia civil. Porque eu sempre gostei de algo muito grande construído. Eu chamo muito a atenção, chega perto de um avião e fala, nossa, ser humano é foda. Botar isso aqui no ar e não cair, saber o que isso aqui tá rodando, pô, quanto que pesa um avião pra estar no ar voando? Pra mim, eu achava incrível. Eu olhava pra um prédio assim de 60 andares e falava, uau. Eu brilhava meus olhos, não, então eu vou pra engenharia e já tinha aquele estigma, né? Eu gostava de matemática, ia bem na aula, então engenharia é minha casa. Mas aí, primeiros 6 meses de engenharia, já vi que não deu muito certo. Veio o Covid e vamos fazer engenharia online pra vocês verem.
Eu fazia um cálculo de 2 páginas, parava em algum canto e mostra isso pro professor online. Professor, eu tô te mandando uma foto aqui, ó, aqui no meio onde eu circulei, tô com uma dúvida. E o professor, depois de 3 dias, me respondia. Não tem como. Aí não lembra mais nem da dúvida, né? E outra coisa que eu ficava muito entucado, já investi nessa época, né? Mas fiquei muito entucado. Eu vou passar 5 anos aqui, se passar em 5 anos na faculdade, que realmente é difícil. Depois de 5 anos, eu ainda vou ter que fazer um curso de AutoCAD, porque o mercado precisa disso. Então eu vou estar 5 anos estudando, para nem sair qualificado para entrar no mercado de trabalho. Falei, não, já pulei fora. Eu vou para economia, que é onde eu já estou investindo, gosto do mercado. É porque economia, claro, agora vem mudando muito, mas até quando eu entrei, tem muito estigma. Onde é que o cara com economia trabalha? Apesar que eu já estava com investimentos. Então eu vou para isso, não muito para ter um ensino superior, dizendo, eu vou entrar em algum lugar com o meu ensino superior, mas mais para ter conhecimento, porque no mercado financeiro, realmente, banco, grandes instituições prezam muito o ensino superior. Mas, exemplo, na minha área que hoje eu estou atuando, não muda basicamente nada, a não ser o meu conhecimento e a entrega que eu faço para o meu cliente. E aí, entrando na economia, aí de repente tirei certificações, isso com 18 anos, e aí surge a proposta via LinkedIn aí de entrar numa empresa embrionária, na verdade a AW1, contando um pouco melhor dela, ela está desde 2010 aqui, é a maior consultoria financeira do país, só que na época que eu entrei, estavam estruturando a AW1 Capital, que é como se fosse, na consultoria eu pego o cliente, entendo a vida financeira dele, arrumo o fluxo de caixa, seto objetivos, realmente, dou todo aquele ajeite importante na vida financeira. Chega uma hora que essa pessoa quer investir. E por lei, por regulamentação, precisa de um outro CNPJ. Não pode consultor trabalhar com investimento, assessor trabalhar com... Assessor com consultoria é mais livre. É que o consultor com investimento tem que ter Ancor. E aí a gente pegava parceiro externo. Foi aí que surgiu, por que não criar dentro da casa, né? O cliente já tá vindo aqui comprar o pão, por que não um salgadinho, uma coisinha a mais, um cafezinho? Sim. E aí surgiu a W1 Capital. E aí eu acabei entrando ainda em 2020, 21 na realidade, na W1 Capital. E aí eu tive a sorte, não dizer que é sorte, porque eu peguei uma empresa que tem uma cultura e um ritmo de crescimento muito diferente. É realmente uma mentalidade muito assim de vamos conseguir equity, vamos correr atrás, vamos estruturar, vamos contratar, não importa qual a tua idade, o que tu faz, entregar resultado, tiver o fit cultural, vamos pra cima. E a W me proporcionou muito isso. Então, em pouco ano com assessoria, hoje eu estou cuidando de 50 milhões de reais sob custódia. Hoje eu quase fechei agora esse ano, dentro dos 100 melhores assessores dentro da XP Investimentos. Isso com 21 anos de idade. Já toquei outros estados, toquei Campinas, toquei BH, que é onde tem a consultoria, já tem escritório por todo o Brasil, e eu vinha com assessoria reestruturar o escritório, porque lembra, era um assessor para 40 consultores. E aí eu comecei a criar a forma, entender um pouco mais de gestão, ajudar as pessoas, criar carteira, convencer pessoas, criar network. Mas essa mentalidade da empresa é fantástica, porque muitas empresas que estão ali no mercado, e a gente conhece algumas, onde que é difícil dar uma oportunidade para uma pessoa tão jovem, porque é um pouco mais de bagagem, um pouco mais de idade, porque daí pesa um pouco a experiência, a forma de agir com as pessoas. Mas fantástico. E até a confiança do mercado, né? Também. Exato. E principalmente networking. É muito comum. Existem 2 públicos de assessores hoje que a gente procura, né? Um que é disputado por todo o mercado, que é... Eu quero o cara que está no banco, que tem uma carteira de clientes, tem barba na cara, que já sabe de mercado e vai ganhar mais trabalhando como assessor. A gente vai lá e compra esse cara. Esse é o público padrão do mercado. E existe o outro público que não é padrão, que é formar profissionais dentro da casa. É mais barato. Só que gasta tempo de um profissional. E aí eu tive a sorte de estar nesse grupo aqui, de começar muito cedo, mas ter a mentalidade e já mostrar que eu consigo entregar resultado e correr atrás das pessoas, só preciso da oportunidade. Mas também tem outro lado da moeda também, porque conhece toda a metodologia da empresa. Sim, se a pessoa foi formada ali dentro, é como se fosse uma tábua branca, né? Eu tô ali lapidando ela, né? E se eu pego um cara mais de idade, ele é cheio de vício. Acostumado com o modo CLT, já tem um fixo alto, uma alimentação estrondosa, que você sabe, no mercado financeiro. E na assessoria não é bem assim, né? Claro que tem alguns modelos hoje que está entrando com o CLT, até mudou agora a regulamentação, mas é totalmente diferente. É você. Você não quer produzir. É mercado financeiro. É mercado financeiro. É mercado financeiro. Lucas, e aí eu tava aqui, antes da gente entrar ao vivo rapidinho, tava te mostrando inclusive um videozinho que apareceu ontem, né, pra mim, eu mexi nas redes sociais um pouquinho antes de dormir. E aí vem esses truques, como os gênios da lâmpada, né, que surgem, se você investir R$500 todo mês, ele já não deixa claro que é todo mês, mas se você investir R$500 daqui a 30 anos, você vai ter 1.116.000 reais.
Isso vai te dar um rendimento de R$16 mil de renda passiva todo mês. É assim que funciona. Boa. É importante dizer, a maneira que é mostrada esses vídeos é muito comum e eles têm um intuito um pouco maior, que é chamar atenção. Se você botar na ponta do lápis R$500 todo mês, a um juros de 1% durante 30 anos, sim, numericamente falando, vai dar... Aqui 1% é difícil conseguir já de Exato. cara. Mas vamos dizer ceteris paribus, que é o economês. Tudo se mantém constante. Se eu pegar o que hoje o mercado entrega e esticar para 30 anos, realmente vai na ponta do lápis, vai chegar a isso. Mas eu vou conseguir esticar o que acontece hoje durante 30 anos? Há 30 anos atrás, o que acontecia lá atrás acontece hoje? Essa é a pergunta-chave, porque eu estou dizendo que o que acontece hoje, daqui a 30 anos vai acontecer a mesma coisa. O mercado de imóveis vai ser um mercado forte, o mercado imobiliário vai estar pujante, ele vai estar crescente, e que ele vai continuar pagando 1% ao mês. Mas vamos lá, vamos trocar em miúdos para quem está nos acompanhando entender. Vamos lá, dependendo aonde você vai investir, você também tem que pegar e fazer uma análise da desvalorização, da onde que você está investindo. Risco. Nesse risco todo que tu está tendo esses anos. Boa. É importante você mapear o risco. Então, o fundo imobiliário é um investimento de renda variável. Ele é sensível à oscilação dos juros, que é a Selic brasileira. Então, eu não posso cravar que vai pagar 1% ao mês, apesar que contratos de imóveis são mais constantes. Mas eu não posso cravar, porque, exemplo, o Covid. Se você puxar 2 anos atrás, 2, 3 anos, veio o Covid, tudo que é imóveis aí quase dançou. Corporativo dançou, shoppings dançou, logístico dançou. Bolha de 2008 também. Exato, então assim, a gente vai ver que não é bem assim. Mas o que é importante? Tem outra pergunta-chave. Será que esse R$16 mil de renda, investir R$500 por mês, dá 16 mil de renda daqui a 30 anos? Quanto que esses 16 mil vai comprar? Lembra que 10 mil há 10 anos atrás é uma coisa, hoje é outra. Então, o que eu dou de conselho aqui, quando uma pessoa vê esse vídeo, é entender que ele está usando um mercado específico, um número específico e tentando te mostrar, chamar a tua atenção que investir faz bem. Na medida da prática, assim mesmo, o importante é entender o que você está acostumado a fazer e tem experiência, qual que é o teu perfil de risco e diversificar, montar uma estratégia que para o teu perfil seja confiante, confortável, porque pensa, você fazer um investimento, colocar a cabeça no travesseiro e se sentir inconfortável, assim, desconfortável, é um problema. Então, assim, tente diversificar. Quando a pessoa investe em poupança, todo mundo diz que é um investimento ruim. Eu concordo que, numericamente, é um investimento que paga mal. Mas ele é a base do mercado. Meus avós, meus pais, nasceram da poupança. Ia chegar nisso aí. Nasceram da poupança. Claro que é um investimento que, pensa há 15 anos atrás, que a gente tinha uma inflação no Brasil aí de quanto? Mas se você fazer uma pesquisa aí, com certeza, 95% vai querer investir na poupança. É a porta de entrada. E a pessoa vem com o fundo imobiliário, mas o que é um fundo imobiliário? Quanto que rende? Qual que é o risco? Pela confiabilidade também, né? Exato. Mas o que eu acho que é legal traçar um caminho. Estou em poupança. Qual que é o próximo passo? Qual que é o investimento com a mesma segurança, com a mesma liquidez, que eu consigo sacar na mesma velocidade igual a poupança, que é diária? Opa, já tem um tesouro. Tesouro já é um ótimo investimento para começar, a porta de entrada também. Então eu entro em tesouro. Opa, já pago um pouco mais que a poupança, já vou sentir no mercado. Quando você entra em um tesouro, quase que obrigatoriamente você vai ter que entrar em uma corretora, em um banco um pouco mais a fundo que a poupança, vai sentindo como é que é a fachada, sentindo a parte operacional no aplicativo, aí tu vai pegando jeito. Dali pra frente, o que eu recomendo? Ou você estuda, gasta tempo olhando sobre o mercado, ou você chama alguém que tem confiança e essa pessoa te dá esse norte sobre o mercado financeiro. Ô Lucas, digamos o seguinte assim, ó, a gente fez um bolão aqui no mesmo regional e ganhamos uma parcela na Mega Sena. Boa. Aí vamos pegar, vamos analisar e vamos querer investir num fundo de investimentos. Aí vamos lá, digamos que daqui a um tempo o cara deu uma crise financeira no país, entendeu? A economia baixou, que é obrigado, entendeu? Como é que fica? Eu tenho um prazo para poder retirar esse dinheiro do fundo de investimento ou a qualquer hora posso chegar lá e dizer assim, ó, como eu vou num banco, ó, eu quero tirar, Lucas. Boa. Entendeu? Depende muito da classe do ativo. Tu comentou de fundos de investimento. Dentro do fundo de investimento tem vários tipos de fundos. A gente chama de nomenclatura do mercado é D alguma coisa. Exemplo, D1. Se tu tem os teus investimentos dentro de um fundo D1, você pede o resgate e um dia útil está na conta. Então, se você tivesse todo o teu patrimônio da Mega Sena num fundo D1 ou D0, você resgatava em um dia ou no mesmo dia. Beleza, mas também existem fundos, exemplo, mais arriscados, são D360. Tu pede o resgate hoje, cai um ano depois na conta. Então, depende muito onde você está pisando. Geralmente, não é via de regra, mas investimentos de alto risco. Ou onde o gestor... Lembra que um fundo de investimento
é onde você delega o teu dinheiro para um profissional de mercado, que é um gestor, que ele vai controlar o teu dinheiro. Alguns gestores, eles querem margem para trabalhar. O que é isso? Pô, se todo meu cotista pedir resgate, eu não posso desfazer dos investimentos de um dia para o outro. Eu quero 30 dias para conseguir trabalhar. Então o gestor, às vezes, ele quer 30 dias de margem para quando acontece uma crise financeira, ele não quebre. Porque ele consegue trabalhar esses 30 dias e consegue achar uma solução. Então depende muito disso, o gestor que você está, a classe de ativo e o fundo. Exemplo, fundos imobiliários, que é uma classe que a gente estava comentando agora. Ele é 2 dias. Pedir resgate hoje, 2 dias tem a liquidação financeira. Poupança, no mesmo dia. Tesouro Selic, no mesmo dia. Ação, 2 dias. E aí tem os investimentos de renda fixa, que vale a atenção, que são investimentos sem liquidez. Que é a grande parte dos investimentos em renda fixa. CDBs, LCIs, LCAs, tem várias, CRI, CRA, debênture. Todas elas, no mercado primário, se não tem liquidez diária, você tem que levar a vencimento. Investir num CDB, que é para 1 ano, não tem liquidez diária. Em tese, eu tenho que manter até o vencimento, que é 1 ano. Porque, em tese, existe o mercado... E ainda pode render até menos que a poupança, né? Depende do CDB. Se for, exemplo, na realidade, entre aspas, se for um CDB pré-fixado de 12% ao ano, sempre vai render mais que a poupança. Porque a poupança, como que ela rende? Existem 2 formas. Ou ela paga 70% da Selic. Sim. Então, você acha que acima de 8,5% da Selic, ela passa a pagar 6,5% ao ano, que é 0,5% ao mês. Se abaixo de 8,5% ou 8%, não lembro se ela tinha taxa, mas se abaixo disso, a poupança paga 70% da Selic. Se é acima de 8,5%, é 0,5% ao ano, mais TR. Então, exemplo, se tu faz um investimento de 14% ao ano, nunca que a poupança vai pagar isso. Se tu faz um investimento, isso que é legal, tu compra um Tesouro Selic. O Tesouro Selic paga 100% da Selic. Mas a poupança não acompanha a Selic, então tu sempre vai estar na frente da poupança, porque ela está te acompanhando. Sim. Então assim, mas se você comprar um pré-fixado, que é aquele investimento que prende a taxa de 4% ao ano, e a Selic subir e a poupança acompanhar, aí tu vai estar ganhando menos que a poupança. Mas é difícil, assim, perder pra poupança. Tem que dar um belo de um incentivo. Não é tão fácil. E né, comentar os teus avós, tal, não é diferente nas nossas famílias, né? O mais experiente, ele é mais conservador, assim, não é uma unanimidade, mas é um percentual maior de pessoas mesmo, né? O mais jovem, ele gosta de arriscar mais, e aí, para complementar essa pergunta, a gente já está chegando na fase final da entrevista, mas vamos lá. Eu não conheço de investimento e quero começar com muito pouco. Como que eu devo começar? Com quanto que eu posso começar? E eu devo fazer investimentos mais arriscados ou mais conservadores, ou depende do perfil de cada um? Boa. Primeiro eu vou começar dos jovens. Claramente. O que chama mais atenção na internet? Que ele tá lá rodando o feed do Instagram. Vai ser o cara falando aqui, ó, pum, compra um Bitcoin, ganha uma Dogecoin, ganha sei lá quantos milhões. Sim. Então, a renda variável chama mais atenção e geralmente é a porta de entrada dos jovens. Foi o meu caso. Porque realmente vai chamar atenção. E ele, depois do trabalho dele, vê que ele tá pisando num lugar arriscado, que talvez não é o perfil dele. Voltando agora de uma pessoa mais conservadora, que é o caso dos meus pais, dos meus avós, é muito comum, é a grande parte da população brasileira. Entenda qual é o teu perfil, se realmente é conservador ou falta de desconhecimento. Porque é normal, realmente, quando a pessoa não conhece, é medo, ela não vai entrar. Mas como você pode entrar e que valores você deve começar? Não tem valor. Hoje uma ação, tem ação da Oi, custa aí centavos. Então tu pode começar, claro que você é renda variável, mas tem investimentos que custam R$100. No Tesouro Selic, se não me engano, a cota mínima é R$120, 124. Então, você pode começar com qualquer valor. A dúvida é onde você começa. O que eu recomendo? Começa pelo básico, que não tem risco e funciona, renda fixa. Experimente a corretora, vai sentindo, vai comprando tesouro, vai vendo rendimento. Faz um saque para testar. Vai testando, de repente prende o dinheiro para 1 ano, de repente já vai num fundo, ou compra um fundo imobiliário, de repente estuda um pouco mais, compra uma ação, bem pouquinho, pô, eu tenho 10 mil em renda fixa, compro R$100 em ação, sente o mercado. Você vai aprendendo e tá vendo onde você se sente mais confortável. Ah, Lucas, realmente eu não gosto de ver o patrimônio caindo, então renda fixa é tua casa, renda variável não vai ser. E dentro da renda fixa, aí você tem que aprender, aí sim, é um pouquinho mais técnico, mas tem que entender como investir dentro da renda fixa de forma estratégica, né? Porque tem várias maneiras de investir em renda fixa, tem várias estratégias, aí que tu não pode ficar meio perdido ali na questão de como investir sozinho. Mas, te respondendo um pouco mais certeiro, sim, deve começar a investir, deve começar, sinto pelo tesouro, é um dos inícios mais fáceis. E se você não conhece, pergunte a alguém ou corra atrás, porque é importante. Isso que eu ia te falar.
eu vejo muito, assim, sobretudo jovens mesmo, e o pessoal de TI, por exemplo, que eu conheço bastante gente, às vezes até no elevador os caras, a gente faz parte do CDL jovem, né? Do núcleo. E o último papo foi justamente numa das nossas reuniões, entraram lá 2 pessoas que não estavam indo para a nossa reunião, mas que lá do prédio, e estavam falando sobre as ações na bolsa, né? Que eles investiram e tal. Enfim. E eu percebi, assim, né? Não sou especialista igual o Lucas, mas, né, apesar de atuar hoje como comunicador, eu fiz ciências contábeis, então uma noçãozinha básica ali do que deve fazer. E aí eu percebi que essa galera, às vezes, vai para o mundo do investimento como jogar videogame, né? Bitcoin, ou criptomoedas, e ações na bolsa e tal. E não, né? A consultoria, ela é essencial, mesmo que você já tenha um conhecimento. Pelo menos é isso que eu percebo, porque vocês estão muito mais antenados no mercado do que eu. E tem gente que se deixa influenciar por notícia, e achando que tudo altera o mercado de acordo com a notícia, como intervenção numa estatal e tal. E às vezes sim, interfere, mas não é sempre, né? Boa. Principalmente a questão de diferenciar o que é ruído do que realmente importa. Quando você tem um profissional, vou falar um pouco da minha profissão, né? Hoje eu sou responsável por entender para onde o cliente quer ir, qual o objetivo e sonho que ele tem. Às vezes nem isso ele tem, eu tenho que tentar mapear para ele, né? Tu investe por quê? Por que tu guarda dinheiro? Dinheiro é um meio, não é um fim. Se tu pensar, eu quero ter muito dinheiro, você não vai conseguir ter, porque que propósito tu tem isso? Eu quero ter muito dinheiro. Não vai fazer tu acordar todo dia de manhã e fazer algo diferente. Sim. Então a gente entende o objetivo da pessoa porque realmente brilha os olhos dela. Então vamos tentar chegar lá investindo. E aí eu tento dar um norte para ela, com o conhecimento que ela tem, de como investir melhor. Então, respondendo o que você perguntou, se ter um profissional, uma consultoria, com certeza é muito importante. Pensem, claro, sou tendencioso para dizer, mas pensem assim, você é um médico, você é um advogado, o que vale mais a pena? 1 hora sendo médico ou 1 hora gastando na frente do computador, tentando entender de mercado? E é muito dinâmico o mercado. É governo, é presidente falando alguma coisa, é exterior, é bomba, é Ucrânia, é Selic subindo, é crise fiscal, é arcabouço fiscal. Como é que eu acompanho tudo isso? Se você não dedicar tempo para isso, você vai ficar para trás. E o mercado é de quem tem informação. Geralmente quem ganha é quem tem a informação. E tu trabalha mais diariamente com um público assim, ó, aquele perfil daquele investidor que quer estabilidade ou status? Grande maioria vem um pouco dos dois e eu tento puxar para estabilidade. Porque status, assim, a grande maioria vai pensar, Lucas, eu quero investir, ter uma vida financeira e beleza. Mas o que eu gosto de mostrar para a pessoa é, será que ela está preparada para viver no padrão de vida que ela tem hoje? Eu te faço a pergunta porque vamos tocar no jovem, porque tu é muito jovem. E o jovem ele tem uma tendência a se inspirar em um ou outro artista. E hoje rola muito ostentação em tudo que o artista fala. Isso é praticamente quase todos os segmentos. Por isso eu te falei, porque, estabilidade é uma coisa, ostentação é outra, porque tu pode ter dinheiro, mas se você não tiver uma vida estabilizada, a ostentação amanhã depois vai acabar, porque também vai acabar o teu dinheiro, pô. Vamos seguir lá, como é que é o cabeludo lá do... O Thiago Finch. mas tem uma lógica, não tem? Com certeza. Mas investir, aí eu dou um benefício para quem investe. Traz uma cultura e um mindset de longo prazo. Porque se você investe pensando no curto, geralmente você vai fazer ali um day trade, alguma coisa, aquele joguinho do aviãozinho, não sei se vocês estão ouvindo falar. Sim. Clicou no aviãozinho, vai subir ali, a hora que eu vou pensar, ele vai parar aqui, opa, cliquei antes de sair. Quando a pessoa começa a investir, ela percebe que ela abdica de gastar hoje para no futuro ganhar mais ou gastar mais. Então, quando a pessoa começa a investir, realmente ela cria aquela cultura, aquele pensamento de longo prazo. Que jovens hoje em dia é difícil ter, né? Porque realmente, eu sou ansioso, imediatista, é tudo para agora, então é difícil. Mas quando a pessoa começa a investir, ela vai ver que, cara, eu botei hoje, estou ganhando juros, não é amanhã que vai dobrar esse capital. A não ser que ele queira, né, tomar risco e fazer o que é bem, que der e vier, vamos pensar assim. Mas, quando a pessoa começa a investir, começa a criar essa prática, geralmente ela muda um pouco a mentalidade e já começa algo que é muito curioso. Eu conversei ontem, numa semanalidade, com um advogado ali da Alameda, e ele começou a falar assim, Lucas, eu vou comprar um carro,
Mas eu fico pensando, cara, mas se eu botar esse valor do carro ali nos investimentos, pô, é R$2.000 de renda a mais. Quando tu começa a fazer esse cálculo, aí de repente tu para de tomar essas decisões, né? Essas decisões de curto prazo que afetam muito longo, porque tu vai começando a pensar, pô, mas aquele imóvel lá, eu posso comprar um de 300 ou um de 500 mil. Ah, eu tô jogando com conforto. Pô, mas esses 200 mil a mais aqui gera uma estabilidade financeira. Opa, então eu vou dar uma reduzida aqui no padrão social que eu tenho. Mas geralmente é o seguinte, assim, quando a pessoa ela ganha um dinheirinho a mais, ela quer comprar algo maior, entendeu? Só que ela tem uma casa, bicho, que o custo dela, digamos, custa R$500 mil, mas a manutenção não chega a 50 mil. Agora, se você comprar uma casa de R$2 milhões, tu tem que ver que a manutenção vai para quanto? Tem tudo isso. Sim, e isso é o brasileiro. Ele começa a ganhar mais e sobe o padrão de vida. E qual que é o problema, né? Se de repente passar uma onda, né? Um caso a pessoa se afogar, vir uma crise, ficar desempregado, aquele padrão de vida que ela subiu, a régua ela não consegue descer. Esse é o brasileiro, eu gosto muito de dizer isso, que de repente eu vivo com 3, comecei a ganhar 5, opa, agora eu vou viver com 5. Eu vivo com 5, eu vou viver com 6. E é isso que vai, normalmente, essa mentalidade subindo a régua, o padrão de vida, é que faz a pessoa ficar sempre naquela corrida de ratos. Sempre trabalha, vive o final de semana, trabalha 11 meses, ganha 2 semanas de férias, trabalha, e de repente, 60 anos, já não consegue mais fazer as coisas que queria e fala, ai, minha juventude. Então, assim, esse é o brasileiro. É difícil mostrar pra ele que, olha, talvez tu começar a investir hoje, vai ser um trabalho árduo, tu vai deixar de viver um pouco melhor, que realmente é assim, né? Minha mãe era muito assim, pô, Lucas, eu vivi minha vida bem. Hoje ela tem 40 anos. Falei, mas mãe, falta mais 40 ainda. E aí? Não, mas eu vivi os 40 bem. E os outros 40? Agora espero que tudo dê certo. Então assim, o que mostra pra ela? Pô, eu gastei muito, não guardei um pouquinho, e hoje agora eu dependo de alguém. A mentalidade do brasileiro, otimista pra caramba. Otimista. Né? Eu falei pra ela, tem que ser otimista, mãe, porque olha, se eu não der certo aqui, a gente tá ferrado. Isso é o brasileiro. É isso aí, gente. Cara, mais uma vez quero te agradecer aí, Lucas. Muito obrigado mesmo. O espaço aqui está sempre aberto, acho que vale a pena a gente voltar a conversar. Vou te fazer um outro convite aí em off, mas né, é um privilégio mais uma vez ter aqui. Obrigado de coração. Obrigado por você que acompanhou, algumas pessoas aí, né, comentando. Se tiver alguma pergunta, nós vamos fazer, o Lucas pode responder depois. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Até breve. Até breve, Lucas. Até breve, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero ter ajudado um pouquinho aí, falar um pouquinho de investimento. Lucas, a última pergunta, bem rapidinho aí, tira uma dúvida aí. Vale a pena investir nos bitcoins, nas criptomoedas? Ontem caiu, Pode me dar mais 1 hora aí pra gente conversar. Ontem caiu bastante, né? Lucas, mais uma vez, obrigado. Baita entrevista. Pena que o nosso tempo é curtinho, tem tantas e tantas dúvidas, tanto nossas quanto das pessoas que nos seguem. Mas numa próxima oportunidade a gente consegue ver se dá uma amenizada nas perguntas e tire mais dúvidas ainda. Exato. Qualquer coisa me chama no Instagram também, a gente conversa. Show, deixa teu Instagram aí. Boa. Meu Instagram é LG_Piovesan. Vai ver um cara de azul lá, estiloso, roupa social. Opa! LG_Piovesan. Exato.